E aliar capital e propósito, talvez seja a coisa mais poderosa que a gente tem, e às vezes a gente esquece disso. É. E aí eu não estou falando só de startup, mas no que eu estou investindo o meu dinheiro, sabe? Uhum. Mesmo se eu invisto num fundo de investimento, na bolsa, eu sei para que esse dinheiro está sendo usado, É, porque a grande maioria de nós trabalhou muito para conseguir o exato. pouco que nós temos, ou o muito que nós temos, seja lá como for, Sim. mas como é que eu faço essa aliança entre essas duas coisas? Uhum. Para construir um mundo que cada um de nós diga é um mundo bom de se viver. E É. aí eu não estou dizendo que o jeito que eu enxergo, o que você enxerga, o que o Uhum. outro enxerga é melhor ou pior, né, mas a gente tem uma visão de mundo, do que é um mundo bom, do que Sim, é o bem, e a gente tem que aliar tudo que a gente tem, a nossa ação de todo dia, o capital que a gente tiver, o nosso trabalho, todas as coisas que a gente faz, para ir em direção a construir esse mundo, porque sim. senão, pelo menos para mim, eu acho que não vale a vida, sabe. Olá, eu sou a Débora Bittencourt e esse é o Trajetória, o podcast que vai trazer a jornada incrível de pessoas que fazem a diferença por onde passam e que de alguma forma tiveram a trajetória se cruzando com a minha trajetória. E hoje, com muita alegria, eu tenho uma mulher que eu admiro muito, que é a Maria Rita Espina. Obrigada pela sua presença, por você estar aqui com a gente. Obrigada, Débora, é um prazer estar com você para a gente poder conversar. Isso, muito bom. E a Maria Rita Espina, ela é membro do conselho da Anges do Brasil e atuante em organizações do ecossistema empreendedor como Artemisia e Rede Mulher Empreendedora. Profundamente conectada com os temas de diversidade e investimento de impacto, fundou em 2013 o MIA, Mulheres Investidoras Anjo, que eu tenho orgulho de pertencer. Movimento que promove maior participação feminina no investimento em startups. É delegada brasileira do Grupo de Empreendedorismo do Women20, W20, do G20, e é embaixadora do We Invest Latam. Cofundadora do Dínamo, movimento focado em políticas públicas para startups, ministra cursos de investimento e inovação na pós-graduação da FGV e é membro da Comissão de Startups do IBGC. Como educadora, compartilha seus conhecimentos por meio de cursos de investimento e inovação na pós-graduação da FGV e na formação da Anges do Brasil. Atua como membro do Grupo de Trabalho de Impacto e Diversidade do LAB, Laboratório de Inovação Financeira, colaborando na produção de estudos sobre o tema. Graduada e mestre em Filosofia pela FFLCH da USP. O vulgo Fefeleche. É. A Maria Rita possui mais de 35 anos de experiência profissional, incluindo 11 anos como diretora executiva da ANS do Brasil. Maria Rita, eu estou muito feliz de você estar aqui. Acho que a gente vai poder levar sua mensagem para pessoas que querem entender mais dessa questão de investimento anjo, do ecossistema, e você é pioneira disso, né? Você é uma referência, junto com o Cássio Espina, seu irmão, que foi meu professor de governança corporativa. Eu tenho muito orgulho de conhecer vocês dois e terem vocês dois na minha trajetória. Então, muito obrigada e fala um pouquinho, pra gente quem é você, a sua trajetória. Conta um pouquinho aqui nesse Não, bate-papo. eu que agradeço, é sempre muito gostoso a gente poder falar, e assim como eu fui inspirada por muitas pessoas, homens e mulheres, que transformaram, né, para usar o termo que a gente usa aqui, a minha trajetória, é muito bom poder fazer isso também. E eu espero que contar um pouco dessa história ajude muitas outras mulheres a entenderem que esse universo, já vamos falar logo de cara, né? Esse universo que a gente está de investir em startups, de mentorar, de ajudar, é para a gente também, né? Com Falar da certeza. minha trajetória é um tanto complexo, porque eu tenho 60 anos, então é uma longa trajetória. Para eu não ficar contando tudo, acho que o mais importante que tem aqui é a gente perceber o quanto que dá para a gente se transformar ao longo da vida. E isso é uma coisa muito poderosa, sabe? Da gente olhar e dizer: "Eu não preciso ser sempre a mesma pessoa", né. Uhum. Pensa que eu comecei a fazer universidade fazendo poli, engenharia na poli, na USP, passei para estudar filosofia, trabalhei minha vida inteira na área financeira, tirei um sabático durante alguns anos, e aí eu vou focar para contar os últimos
desde 2011, vai, que é quando a minha história está aqui mais ligada a empreendedorismo e tudo isso. Mas por aí você já percebe o quanto a gente pode se reinventar e o quanto isso é Sim. uma coisa muito bacana, porque a gente descobre novas competências, novas habilidades, a gente se Uhum. desafia, isso é muito legal. Mas enfim, depois de toda essa longa história, e eu estava aí num período sabático, quando eu cheguei lá perto dos 40, estava meio cansada da pressão, do ritmo, da loucura, eu queria uma vida mais sossegada, simplifiquei minha vida, eu sempre digo, parei de ganhar dinheiro, sempre tem os 2 lados da moeda, mas foi uma coisa que eu curti muito fazer, foi um período muito bom, acabei morando um pouco fora, morei no Chile por 4 anos, e no ano que eu voltei para o Brasil, era o ano que o meu irmão, que já tinha aí sido um empreendedor de sucesso, vendido a empresa, estava como investidor anjo, resolveu fundar Anjos do Brasil. Aí chegou ali na metade do ano, nessa época eu fazia doutorado em filosofia, então eu tinha tempo, como eu sempre digo. Meu irmão chegou e falou assim: "Ah, fundei Anjos do Brasil, tipo, coloquei o site no ar faz uns 5 dias e tá muito intenso, me ajuda aí". Bem coisa de Uhum. irmão, né. E Sim. aí eu falei: "Me dou super bem com meu irmão, o projeto é muito legal", que eu já vinha acompanhando a ideia dele. Tinha tempo, fazia doutorado, apoiava uma série de organizações sem fins de lucro, mas dava para fazer, ajudo aí. E eu não sabia, Débora, que eu estava me envolvendo numa coisa que me reinventou tanto, que eu Nossa, sim. aprendi tanta coisa. Porque naquela época eu sabia muito pouco sobre o que era investimento anjo, o que era empreendedorismo, quase nada, né? Uhum. Mas foi um momento muito legal, porque isso tudo estava nascendo no Brasil. Uhum. Claro que a gente já tinha empreendedores de startups, a gente tinha alguns poucos investidores anjo, poucos fundos de VC, mas era tudo muito incipiente, era tudo muito novo. Então eu tive aí uma oportunidade gigantesca na vida de ver isso se formando e de colocar também um pouco a minha marca, o meu jeito de ser, a minha forma, a minha visão desse ecossistema, né. E eu sempre falo que esse é um ecossistema, no geral, de muita gente boa e do bem, sabe. Uhum. Ninguém que se envolve com empreendedorismo, com investimento anjo, porque a gente investe, acho que é até legal falar o que que é investimento anjo, né, que nem Isso, todo mundo legal. sabe. Investimento anjo é aquilo que pessoas como nós, né, Uhum. que tiveram algum sucesso, têm algum capital, fazem investindo dinheiro em startups, mas não só dinheiro, a gente também ajuda com tudo que a gente aprendeu, com Uhum. mentoria, com a nossa rede de contatos e com tudo isso. Então foi um período muito legal na minha vida, eu acho que, assim, foi uma mudança enorme de trajetória, foi uma transformação grande, mas que me fez descobrir capacidades que eu não sabia que tinha. Uhum. Eu era uma pessoa muito mais fechada, eu não falava em público, eu não dava palestras, eu não fazia isso que a gente está fazendo aqui, e eu aprendi que isso é muito bacana também e que Hum. eu podia fazer. Uhum. Como qualquer outra pessoa pode fazer quando a gente se desafia e vai atrás de realizar alguma coisa Uhum. por conta de uma missão, por conta de ver uma coisa que é maior do que a gente mesmo, Sim. que é isso. Eu acredito firmemente que são esses empreendedores e empreendedoras maravilhosos que acabam construindo novas soluções e que ajudam no desenvolvimento do país. Sim. E que quem investe, quem apoia, tem um papel fundamental ali. Então, olhando isso, e isso é muito a missão da Anjos do Brasil, eu falei: vale a pena eu me desafiar, vale a pena eu aprender coisa nova". Foi muito bacana. Que legal. Explica um pouquinho também para quem não sabe o que é a Andes do Brasil, como que ela conecta os investidores com os empreendedores, para quem está ouvindo a gente, saber um pouco mais. Então, muito legal. Bom, Anjos do Brasil é uma organização sem fins de lucro. A gente atua em 3 diferentes verticais, né. A gente faz essa conexão, e eu vou explicar melhor, entre quem empreende e quem investe, mas a gente atua fortemente também na área de educação, e isso é um ponto super chave. Se você quer estar nesse mundo de empreendedorismo de inovação, tem uma mudança de cabeça, de jeito de olhar o mundo, que Tem. é muito grande. Então a gente sempre atuou com isso, com essa criação de cultura empreendedora, de aceitar a melhor falha, de poder entender que a gente tem que testar e tudo isso. E a terceira vertical que a gente atua é com política pública, né. Às vezes a gente esquece a importância
de governo, mas ele é um agente fundamental. Uma Uhum. série de questões ligadas ao mundo de startup e de investimento dependem de regulamentação, dependem Uhum. de uma lei que seja adequada para esse mundo. Então a gente Uhum. sempre atua aí. Mas vamos voltar aqui para Hum. essa primeira parte, que é a parte que mais pela qual mais todo mundo conhece a gente, né. Então nós somos uma rede de investidores anjo, hoje é a maior rede do Brasil, são mais de 500 investidores e investidoras dentro da rede. E o que a gente faz é olhar para uma série de startups que nos buscam e que a gente também busca ativamente. Elas submetem o projeto, a gente faz uma primeira curadoria e aí faz essa conexão com quem investe dentro da nossa rede. E aí esse investimento é feito direto pelos investidores e investidoras. Já foram Uhum. mais de 240 startups apoiadas ao Que longo aí de todos legal. esses anos. E aí, geralmente, só para o pessoal entender, é um grupo de investidores que investem X mil reais em uma startup, né? Então, alguns investidores que se interessaram pelaquela startup, né? A startup vai e faz o pitch, né? E aí, esses investidores, porque tem gente que me pergunta, Débora, como é o processo? Eu tenho uma startup, eu posso colocar meu projeto lá? Como funciona? Como que eu vou receber esse dinheiro, né? Não, é muito legal falar isso, porque acho que assim, uma das primeiras características da gente é que a gente é uma rede muito democrática, muito aberta. Uhum. Então, qualquer pessoa que tem um projeto de startup pode submeter pelo nosso site. E aí a gente vai fazer uma primeira triagem com o time da Anjos, que vai olhar e falar: tem as características principais para os nossos investidores da nossa rede se interessarem, né? Acho que a Uhum. gente olha para time, então a gente vai ter um time complementar, um time muito bom para Uhum. entregar isso. A gente vai olhar para a inovação, é um projeto diferente, é um projeto que traz uma solução nova, normalmente mediada por tecnologia, né? Uhum. A gente vai olhar para mercado, é um mercado grande o suficiente? A gente fez essa primeira triagem, a gente normalmente já conecta com algum investidor ou investidora da nossa rede para ajudar a gente a analisar Uhum. se essa startup realmente resolve essa dor. Uhum. A partir daí tem esse pitch, que é uma Uhum. hora que quem empreende vai lá e contar qual é o projeto, e aí os investidores vão fazer uma série de conversas de aprofundamento para entender melhor esse negócio. E no final vão fazer esse aporte, né? Uhum. Qual que é o valor de aporte hoje no Brasil de redes de investimento anjo? Está falando em torno de R$ 500.000 até 1,5 milhão no geral. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, mas Uhum. mais ou menos por aí. Sempre em grupo, né? Porque isso ajuda os investidores a diminuírem seu risco. Isso Uhum. também ajuda a startup a receber mais apoio, porque, É, como eu disse, não é só dinheiro que a gente entrega, né? sim. A gente entrega muito mais. A gente entrega nosso conhecimento de mercado, nossa rede de relacionamento. A gente às vezes até brinca, a gente até às vezes psicólogo, né, aquele dia Sim. difícil de quem está empreendendo, e a gente faz sempre isso em troca de participação acionária. Uhum. Então quem investe vai ter esse grupo de investidores, vai ter aí entre 8 e 15% de participação dentro dessa Uhum. empresa, que só vai ter retorno quando essa empresa crescer, amadurecer e futuramente for vendida. É muito legal trazer esse ponto. E fala um pouco das mulheres nesse mundo também, pegando esse gancho, que tem poucas mulheres, né. Eu acho esse grupo do MIA que você criou, se puder também falar um pouco. Não, tem muito poucas ainda, né. É. Eu sempre digo que o Me, ele surgiu de uma dor minha, né, porque eu tinha decidido, né, quando eu decidi ali lá pelos 40 que tudo bem, eu ia viver uma vida mais simples, ia ter menos dinheiro, ia fazer as coisas que eu gostava. Eu falei: "Eu não quero nunca mais ter que fazer uma coisa que eu olhe e diga: 'Não tá legal, não tô me sentindo bem com isso'". Claro que tem uma coisa ou outra que a gente não Uhum. gosta, mas a visão geral tem que ser produtiva, tô fazendo Uhum. algo de relevante na minha vida. E aí depois de uns 2 anos na Anjos do Brasil, eu olhei e alguma coisa começou a me incomodar. E eu demorei um tempo, é muito louco como eu demorei um tempo, eu demorei uns 2 meses para entender, e eu olhei e falei: "Só tem homem". É. Eu sempre digo, me dou muito bem com homens, gosto muito Uhum. deles, em especial do meu marido, mas assim, minha primeira faculdade foi a Poli, sempre trabalhei com área financeira, então estou muito acostumada a lidar, mas aquilo estava me incomodando. Uhum.
E aí, quando eu percebi, eu achei que era um problema do Brasil, porque o nosso ecossistema nessa época era muito novo, né? Eu tô falando Uhum, aí de 2012, uhum, 2013. Falei, não tem muitas mulheres porque o ecossistema é novo. Mas eu fui olhar para o resto do mundo e vi que não. O mundo, tanto de investimento anjo como de venture capital, dos fundos de investimento que estão ali um pouquinho depois da gente uhum, nessa jornada de uhum, investimento em startups, é muito, muito masculino e era também fora do Brasil. Mesmo em mercados, no mercado que nasceu isso, que foi nos Estados Unidos, você ia para a Europa, uhum, assim, na média naquela época, em torno de 8% dos investidores eram mulheres. É muito uhum, baixo. Nós muito. somos 50% da população do É. mundo, né? E ao mesmo tempo que eu vi que era um problema de mundo, eu vi que estavam surgindo algumas iniciativas para aumentar o número de Uhum. mulheres. E aí eu me inspirei nessas Que iniciativas legal. e criei um movimento que é o MIA, o Mulheres Investidoras Anjo. Ele sempre foi um movimento e até hoje ele é isso. Ele não é Uhum, uma rede paralela de uhum, mulheres. Hoje até existem algumas redes de investimento anjo só de mulheres, né? uhum, Mas nunca foi a minha visão. Eu acho que uhum, é muito legal que elas existam, mas eu sempre preferi fazer isso como um movimento de fomento e uhum, integrar essas mulheres, seja na Anjos do Brasil, seja em alguma das outras redes de investimento anjo que uhum, existam. Então uhum, ele nasceu assim, de uma maneira assim muito despretensiosa. No final de 2013, eu fiz um primeiro evento para lançar isso e de lá para cá a gente já influenciou assim muitas e muitas mulheres, mulheres que hoje investem, mulheres que são líderes de redes de investimento anjo, gestoras de fundo, para que elas possam entender que aqui também é o nosso lugar, sim, né. E sim. só para finalizar isso, vou falar um dado, Débora, que muita gente não sabe, mas no mundo inteiro, as pessoas que estão se tornando high net worth individuals, ou seja, gente com muito dinheiro, o número que mais cresce no mundo é de mulheres, sabia disso? Não Então a sabia. gente pode investir e deve apoiar. Que legal. Nossa, impressionante, eu não tinha esse dado. E tem algumas mulheres que me procuram, né, que falam: "Ai, Débora, quero entender mais sobre Anjos do Brasil, quero entender como ser investidora anjo". E então, assim, eu acho que essa questão esse podcast também vai chegar em algumas pessoas, né, em muitas, né, que chegue em muitas pessoas, para ajudar nessa divulgação e mostrar, porque na verdade, tem uma causa muito profunda por trás, né, porque a pessoa fala: "Ah, que causa? Investimento?". Não, esse investimento vai gerar emprego, né, vai gerar renda, vai melhorar alguma coisa para muitas pessoas, porque geralmente são projetos, como você falou, de tecnologia ou de tem sempre algum impacto, né, positivo, então é algo que o empreendedor às vezes tem a ideia, mas não sabe, não tem um apoio, né. E é um pouco da não adianta só ter a ideia, tem que ter algo mais consolidado, né, um projeto que já identificou que deu certo, né. Porque às vezes chegam alguns só com a ideia e não provou que aquilo pode existir, né. É. Não, acho que você está falando trazendo um monte de elemento importante aí, vou tentar dividir para a gente poder falar de tudo. Acho que a primeira coisa que é legal a gente focar é essa questão justamente de que, o empreendedorismo de inovação, o empreendedorismo feito por startups, ele vai muito além de ser só um negócio. Uhum, Em primeiro lugar, porque sempre acaba trazendo uma solução que resolve uma dor latente, resolve um problema que já existe aí e vai criar uma solução que melhora a vida de muita gente, né. E isso é muito importante para mulheres, como você falou, né. Olha, eu conheço investidores anjo no mundo inteiro, de verdade, nos 5 continentes, já tive a oportunidade de conhecer, de viajar, de fazer imersões de inovação. Todo investidor anjo, ele tem um propósito maior, porque se for só para ganhar dinheiro, eu sou a primeira a dizer, tem jeitos mais fáceis de ganhar dinheiro no uhum, mundo, né. exatamente. Não é isso, é porque querem ou devolver para a sociedade, ou resolver um problema que a pessoa sente, uma dor, mas isso é ainda mais forte nas mulheres. Uhum, Toda mulher que vem investir e toda mulher que empreende, ela olha e fala assim: "Tem uma missão aqui, tem uma coisa além". Quer também ganhar dinheiro e tá tudo bem, né. uhum, Como diz
o pessoal da Artemisia, dessa aceleradora de impacto, do qual eu tenho a honra de fazer parte do conselho há muitos anos, entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, a gente pode ficar com os 2, Uhum, não é uma escolha, a gente pode uhum, fazer as 2 coisas, mas para as mulheres isso é ainda mais forte. Eu vejo isso tanto nas investidoras quanto nas empreendedoras, uhum. né. E aí essa conexão, ela fica muito mais profunda. Sim. Então, ter uma participação de diversidade maior, e aqui eu estou falando muito da questão de gênero, mas a gente podia e devia falar também da questão de raça, né? Apesar de Uhum. sermos nós aqui 2 mulheres brancas falando, a gente Sim, tem empatia também por essa sim, questão, somos aliadas da sim. questão de raça. A gente vê que, em primeiro lugar, se a gente não tem essa diversidade, a gente está excluindo um monte de gente Exato. que pode estar empreendendo, que pode estar investindo. Então, essa é a Uhum. primeira coisa. Mas a segunda coisa, e tão importante quanto isso, é uma frase que eu nunca canso de repetir, que é diversidade agrega valor. O que Uhum. que eu quero dizer com isso? Pessoas iguais tendem a pensar de uma maneira mais parecida. Sim. É normal e até às vezes é gostoso, porque a gente está na nossa zona de conforto, né? São os nossos Uhum. amigos, as nossas famílias, as pessoas que foram criadas como a gente, aprenderam o que a gente aprendeu. Só que a gente não é inovador, a gente não é criativo quando a gente É. faz isso, a gente não é provocado. Então, ter essas pessoas diversas, com formações diferentes, de gêneros diferentes, de raças Sim. diferentes, geograficamente dispersas, faz com que a gente traga soluções muito mais É, interessantes, eu e o mundo está acredito muito precisando de nisso. soluções interessantes Sim, para tudo, né. sim. Então, vale muito a pena a gente fazer isso. Uhum. Então esse é o valor da diversidade. Uhum. Aí você falou de outra coisa que é do projeto, então vamos Aham. também pegar essa parte para não deixar nada de fora. E acho que você colocou muito bem, né. Logo no começo, né, da Anjos do Brasil, a gente sempre dizia assim: "Ideia não vale nada, o que vale é a execução", Uhum. né. Porque é isso, Uhum. ideia, a gente pode ter muitas ideias boas, É. né, o importante é estar aqui fazendo, como a gente até Sim, estava conversando. sim. Você sonhou muitos anos com esse podcast, É, a diferença é que agora ele existe, ele é é, real. é. Então é isso também que quem empreende tem que fazer, e tem muitos jeitos bacanas de você tirar a sua ideia do papel, começar a testar no mundo real, porque aí você vai ter realmente o interesse de quem investe como anjo. Ai, que demais, assim. E fala um pouco, assim, de propósito, né, apesar de você já ter falado, né, tudo isso tem um propósito. De propósito que você vê, o legado que você quer deixar para o mundo. Olha, eu acho que quando eu penso assim no meu propósito, né, aí eu nem estou falando só desse mundo de investimento, de startups. Eu sempre olho e falo assim: a vida não é fácil para ninguém, né? Eh, viver tem uma imprecisão, tem uma frase que eu adoro, né? E agora eu não vou lembrar o nome. É sempre assim Espera quando a aí, gente é quer sempre lembrar. assim, daqui a pouco eu lembro e Tá. falo, mas ele diz, né: "Navegar é preciso, Uhum, viver não é preciso". Quando a uhum, gente ouve isso, muitas vezes, a gente fala que não é, a gente pensa o preciso como necessário, uhum, mas aqui ele está falando de precisão, né. Então, uhum. quando você navega, você estava me É. contando, né, que você é uma velejadora, você tem uma precisão ali, você tem instrumento, você sabe para onde você vai. E a vida não tem nada disso, Não ela é tem. imprevista, tanto para o bem quanto para o mal, para as nossas alegrias e Uhum, tristezas. Então, eu sempre acreditei que só vale a gente viver se a gente perceber que a gente está construindo algo de positivo uhum, para a gente e para o entorno que a gente uhum. está vivendo, né. Então, eu sempre chego no final do ano e olho e digo: "Tá valendo a pena eu estar viva?", né. E eu não estou falando em grandes projetos de transformação de mundo, mas assim, eu fui uma pessoa digna, eu apoiei alguém, eu fiz uma diferença positiva na vida tanto da minha família, quanto das pessoas com as quais eu trabalho, das pessoas que eu vivo. Eu sou uma pessoa gentil, né, eu falo que se eu tivesse que olhar uma coisa que as pessoas pudessem dizer de mim no final da vida, seria: "Foi uma pessoa gentil", porque eu acho Uhum, que é isso que a gente precisa. Então, mais do que tudo, acho que a gente tem que olhar para o nosso propósito de vida e dizer: "Como é que eu construo eu ser uma pessoa que eu olho e digo: 'Vale a pena estar viva'", é. né. Nossa, que profundo E isso, aí, bonito. fazendo uma conexão com esse mundo que a gente está,
Capital é uma coisa muito poderosa, né, a gente Uhum, vive num mundo que é uhum, capitalista, então dinheiro tem um valor uhum. importante para todos nós, e aliar capital e propósito, talvez seja a coisa mais poderosa que a gente tem, e às vezes a gente esquece disso. É. E aí eu não estou falando só de startup, mas no que eu estou investindo o meu dinheiro, sabe? Uhum. Mesmo se eu invisto num fundo de investimento, na bolsa, eu sei para que esse dinheiro está sendo usado, É, porque a grande maioria de nós trabalhou muito para conseguir o exato. pouco que nós temos, ou o muito que nós temos, seja lá como for, Sim. mas como é que eu faço essa aliança entre essas duas coisas? Uhum. Para construir um mundo que cada um de nós diga é um mundo bom de se viver. E É. aí eu não estou dizendo que o jeito que eu enxergo, o que você enxerga, o que o Uhum. outro enxerga é melhor ou pior, né, mas a gente tem uma visão de mundo, do que é um mundo bom, do que Sim, é o bem, e a gente tem que aliar tudo que a gente tem, a nossa ação de todo dia, o capital que a gente tiver, o nosso trabalho, todas as coisas que a gente faz, para ir em direção a construir esse mundo, porque sim. senão, pelo menos para mim, eu acho que não vale a vida, sabe. Não faz sentido, né, a gente tá aqui na Terra, né, porque a gente tá aqui por algum propósito, né. E eu acho que hoje cada vez mais o mundo tá muito, assim, acelerado e no automático, né. Então eu vejo muitas pessoas infelizes na carreira, né, igual você teve a coragem de mudar a sua carreira, né, saiu do mercado financeiro, e não param para pensar, né. Eu dou mentoria, né, para executivos, eu faço algumas perguntas chaves, assim, da trajetória e de valores de vida, de propósito, e às vezes é uma chave que tem que virar lá dentro, né. Então, é isso que você falou de unir capital com propósito, é uma alavanca poderosíssima, né, porque as pessoas que estão na tomada de decisão terem essa visão, né. Então muito profundo isso. Obrigada. Fiquei, assim, pensando um monte de coisa aqui. Não, mas acho que é bem isso que você falou, né, e a gente, assim, acho que a gente não pode esperar, porque eu vejo muita gente que só tem a coragem, às vezes, de se transformar quando vem uma dor muito grande. Uhum. E a gente não deveria fazer isso, sabe, porque a vida é muito preciosa, a vida é muito rara, né. É. Eu estudei filosofia da biologia, né, estudei filosofia da ciência, filosofia da biologia, e tem uma frase ali que é uma frase até que a gente acha às vezes meio esquisito, mas que tem muito mais maneiras da gente estar morto do que da gente estar vivo. Hum. E é verdade, a gente tem que lembrar da nossa mortalidade todo dia, por Sim, mais que isso possa parecer, porque é o que nos define como humanos e isso. é o que deveria nos fazer todo dia buscar fazer algo de melhor pra gente mesmo. E assim, ninguém merece viver infeliz, É, né. Então, a gente tem que procurar fazer algo que ajude a gente a entender melhor como que eu me encaixo nesse mundo para construir uma coisa que eu entendo que é positiva, né, em uhum. todos os aspectos da minha vida. Na família, no trabalho, na forma como a gente investe, mas construir isso primeiro, dá uma satisfação pessoal muito maior. Segundo, você olha e fala: "Vale a pena continuar fazendo". É, exatamente isso. E se eu fosse te perguntar, assim, qual que é a sua palavra favorita, pegando esse gancho profundo, que você trouxe? É difícil isso, né. Eu faço no final, pra todo Então, mundo. nunca é Vai ser a fácil palavra dizer favorita, já isso. vou estar te avisando. Porque Eu acontece isso, a palavra que você menos gosta é o que te inspira e te motiva, porque isso traz umas discussões legais, assim, e aí são várias palavras, assim, bem diferentes que as pessoas falam. acho que eu fiquei pensando nisso, né, porque você me mandou Aham, antes isso, falei assim: Que palavra, né, difícil aham. fazer numa", mas acho que se eu tivesse que escolher uma palavra, acho que a palavra que eu mais gosto é empatia. Hum, Porque quando eu tenho empatia, eu consigo entender o lugar do outro. é. Tem muita coisa que eu não entendo, tem muita atitude que é muito difícil para mim de compreender, Uhum, ou eu não vivi, ou eu não sei como é, mas uhum. na hora em que eu procuro usar de empatia, eu consigo me colocar um pouco no lugar do É, outro, e isso me transforma primeiro, porque me uhum, faz, ter uma visão mais profunda e mais próxima dos outros, uhum, mas não é só uma questão de conhecimento, uhum. é uma conexão emocional também. Então, talvez a palavra que eu mais goste, porque expressa uma das emoções que eu acho que é mais humana e que nos torna humanos melhores, seria essa, a empatia. Ai, que lindo. É aquele
Tratar os outros como gostaria de ser tratado, é um princípio tão básico, né. Eu acho que se cada um fizesse isso, o mundo seria bem melhor, né. Com Em certeza. todos os sentidos, né. Então empatia também é uma palavra muito importante, assim, para mim, porque eu sempre penso isso, né, como que eu gostaria de estar naquela situação, então tratar a pessoa daquele jeito. E é que você menos gosta? Acho que é violência, né, acho que violência é uma palavra que eu não gosto, é uma palavra que para mim é terrível, e a gente está num mundo muito violento, sabe, Uhum, violento em vários aspectos, uhum. violento fisicamente, violento emocionalmente. Você estava falando um pouco antes da questão do tempo acelerado, isso é uma violência contra as É. pessoas, né. A solidão é uma violência, então, acho que a gente está num mundo em que a gente está normalizando de alguma forma as relações violentas. Uhum, E isso é uma coisa que a gente não pode fazer. uhum. Assim, eu acho que a palavra é uma palavra que eu já não gosto, e a ação, né, acho que violência é uma coisa que talvez seja uma das coisas que eu acho que mais nos distancia daquilo que a gente deveria ser, do que a gente pode ser, do melhor que a gente traz. Nossa, obrigada. E que te inspira e te motiva? Assim, te inspira você acordar todo dia, assim, e te motiva? Você sente que sua alma fica feliz, que te dá energia? Olha, eu sempre respondo isso que são as pessoas, né. Eu gosto Uhum, de gente, uhum, eu gosto de pessoas no geral. Então, se você me perguntasse isso até um ano atrás, eu ia dizer: são pessoas que me inspiram, são pessoas que me motivam. Mas há praticamente um ano atrás eu me tornei avó, nasceu meu Ai, que primeiro neto. E eu, assim, é uma sensação, todo mundo me dizia que eu gosto de ser mãe, né, uhum, e todo mundo me dizia: "Você vai adorar ser avó é a coisa mais legal do mundo". hum, E eu falava: "Estão exagerando, né, ser mãe já é tão legal, acho que aham, não". Mas realmente, assim, traz uma vontade nova, sabe, de uhum, construir um mundo melhor, né. uhum. Eu olho para aquela coisa pequenininha que agora vai fazer um ano e digo: "Gente, eu preciso continuar fazendo o meu melhor, contribuindo com o mundo da melhor forma que eu possa, Uhum. transformando a minha vida, a vida das outras pessoas, tudo que eu puder", porque eu olho para aquela criancinha e digo assim: É. "Traz aí uma novidade de vida, uma vontade de conhecer o mundo". Uhum. Então acho que hoje, pessoas no geral, Hum. mas o meu neto no Ai, particular que é o que mais me lindo. Como inspira. ele chama? Lucas, Ai, Lucas. Lucas trouxe ainda uma chama maior, né, atrelou esse muito. pessoas com essa questão da esperança de fazer algo novo, um mundo melhor, né. Muito. E eu acho que essa é outra palavra linda que a gente podia pôr lá no começo, sabe? Uhum. Que é esperança. A gente É, está num mundo que precisa muito de esperança, né? A gente é, olhar e dizer: é é, possível uma coisa boa, é possível um mundo melhor para todas as pessoas, é, não só para uma minoria, não só para essa ou para aquela pessoa, mas que possa ser para todo mundo. é, Não é fácil, mas eu acho que esse encontro aí de pessoas com esperança é muito poderoso, sabe, é. Débora? Eu também acho, porque às vezes a pessoa tá numa escuridão ali, né, às vezes num momento que ela não vê saída, né. E às vezes uma palavra que você dá de esperança, né, "Não, não desiste, vai dar certo, eu vou te apoiar de alguma forma", né. Eu acho que isso não tem preço, né. E acho que na minha trajetória eu sempre tentei, mostrar esse é possível, né, eu tenho isso muito forte em mim. E dar essa esperança também, e a gente viver no mundo, porque é o que você falou, hoje em dia tá tudo tão desesperançoso, né, e nunca teve tanta pessoa doente, né, com ansiedade, com burnout, com depressão. Então a gente vive num mundo hiperconectado, acelerado, e às vezes uma frustração, a pessoa já acha que aquilo não vai ter jeito mais, e tem jeito, né. Eu brinco, pode não fazer o foguete da NASA, mas faz um desenho no papel de pão e põe aquilo em prática que alguma coisa aquilo vai fazer, né. Exatamente, é isso mesmo, Né. perfeito. E a gente está chegando no final, infelizmente, mas
você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente, ou para os jovens de início de carreira, ou para as pessoas que estão empreendendo e estão pensando em desistir, que está difícil. Eu entrevistei o Daniel Mostacado aqui, ele saiu do mercado financeiro e foi empreender. Eu sou até investidora anjo da Uli. E ele fala, nossa, teve dias que eu falei, nossa, o que eu tô fazendo? Tá difícil demais, né? Vou desistir, e aí não desistiu. Então, uma mensagem que você queira deixar aí para as pessoas. Eu acho que é procura ajuda e cria conexões, né, eu acho que, assim, isso é o que faz toda a diferença. Principalmente para nós mulheres é tão difícil pedir ajuda. Então se tá complicado, se tá difícil, procura alguém, pede ajuda, né. Uhum. E é impressionante como a ajuda vem, como o apoio vem e faz diferença. É, Então exato. eu acho que é isso, é ser proativo, no sentido de criar conexões verdadeiras com as pessoas, e sempre que você precisar, peça ajuda. Porque Uhum. sempre tem alguém que quer ajudar. É, que lindo, obrigada. Muito obrigada. E esse peça ajuda, e principalmente pegando só esse gancho, para as mulheres é mais difícil, né? Tem estudos que falam que as mulheres veem como negativo, pejorativo, ou até fazer um network, mandar um e-mail, ligar, se conectar com alguém, que é isso "Ah, não quero parecer interesseira, não Uhum, quero que achem que eu estou querendo tirar vantagem de alguma coisa", que os homens já não têm isso. Os uhum. homens se conectam de forma muito mais fácil e fazem networking de forma muito mais fácil. Então esse recado super importante que você deixou, pedir ajuda, se conectar, fazer a energia movimentar, né, eu acredito É muito isso. nisso. Quando você dá um passo, às vezes aquela pessoa vai te conectar com uma outra pessoa, aí já abre uma porta para você que você nem imaginava, né, e se colocar em movimento, né, não se fechar, né, se Perfeito. expandir e se conectar. E muito obrigada mesmo por esse papo. É um orgulho muito grande, né, porque, assim, eu ouvi diversas entrevistas suas, tem Uhum. milhares, e eu falei: "Eu quero trazê-la para ela falar um pouco dela, a sua visão como pessoa, suas convicções, né, a sua forma de ver o mundo", né, e foi, assim, maravilhoso. Não, Muito super. obrigada. Eu que agradeço o convite. E você sabe que para mim isso é um desafio, né. Eu falo Sei. muito do negócio, mas falar de mim também é um desafio, mas foi super gostoso, você me recebeu tão bem, muito Obrigada, eu que obrigada. agradeço. Obrigada. Peguem esse vídeo, compartilhem, enviem para a rede de vocês, para o máximo de pessoas acessar esse bate-papo e se inspirar, assim como eu me inspirei aqui. Já conheço a história dela, mas me inspirei ainda mais, né? E que esse projeto, que é o Trajetória, chegue no máximo de pessoas possível. Então, dá seu like aqui, siga o canal e compartilhe aí para pelo menos uns 5 amigos. Obrigada. Obrigada.